Então, fazendo a nossa proteção do povo de casa, vamos responder também as perguntas do povo de casa. Porque, afinal de contas, o pessoal do Pixel, ele deve estar também no nosso lado, porque eles também, apesar de serem virtuais, eles também são de carne e osso. Esse dia eu estava dando uma aula ao vivo e disse, professor, tá ao vivo? Eu disse, claro, que nem carne e osso, mais carne do que osso, mas tudo bem. Perguntas, quais seriam as possibilidades de licitação de passagens aéreas? Vejo muita dificuldade em licitar pela volatilidade e dos valores de dificuldade de orçar. Colega, que eu não tenho o nome da pergunta, mas enfim, existem várias modalidades de orçar passagens aéreas. A modalidade mais complexa e menos usada é você fazer uma contratação simultânea. Isso não faria muito sentido, mas enfim, seria um exemplo. Mas normalmente se licita não a passagem aérea, mas o serviço de emissão de passagem aérea. Então você licitaria e operadoras de turismo lhe dariam um desconto, você poderia ser pelo menor desconto, enfim, você licitaria o serviço de emissão. O que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul? A empresa que ganhou o certame, ela manda, então, hoje eu preciso, chutei, tá? Então agora eu vou fazer pelo estado, vir aqui para o Rio de Janeiro, para fazer o curso aqui na Universidade Corporativa do Administrador sobre marketing esportivo. E o estado, por alguma hipótese, vai me pagar diária e vai me pagar as passagens. Então eu digo, olha, eu quero vir, são 10 sábados, como disse a Érica, eu quero vir então na sexta de noite e voltar no final do dia as passagens. Então tá, ela vai mandar um hall de passagens e eu vou escolher o valor, a passagem melhor para emitir. Qual é o problema? Percebemos que muitas vezes achávamos passagens mais baratas no site diretamente e com outras opções do que aquelas enviadas pela operadora de turismo. Todo ano, a Controladoria Interna do Estado do Rio Grande do Sul, que é a CGU nossa, ela vinha e faz uma reunião. E a gente apresentou isso para eles. O que a CAGE disse? Nós estamos mudando nossa normativa para aceitar que se você provar, você ganha a lista de passagens, e você provar que no site tal, pode ser inclusive decolar, ele disse, mas você emitiu uma passagem pelo valor mais barato, vale o valor mais barato. Então você não precisa ficar atrelado ao contrato, ele disse assim, o auditor da CAGE. Então, passagem aérea não tem muito o que fazer. Você licitaria pelo contrato da empresa necessária. O que eu acho que você deveria fazer uma consulta aos seus órgãos de controle para saber se no dia ele te mandou uma lista e você conseguiu uma passagem mais barata, se valeria uma passagem mais barata emitida diretamente no site da companhia, tá? Esses seriam os modelos mais clássicos. Paulo Passos pergunta: sobre a licitação de obras, como posso utilizar o maior desconto para proteger o jogo de planilhas, conforme citado ao ministro? Então, perfeito, Paulo. Vamos falar do menor desconto. Do maior desconto. Vamos pensar assim. Vamos então entender, existem vários julgados e inclusive súmula do que é o jogo de planilha. Jogo de planilha, ele vai acontecer quando o licitante, ele sabe que os produtos vão variar, os insumos vão variar no tempo, e ele trabalha com isso. Então ele vai jogar um produto mais baixo do que o preço de mercado, sabendo que ele vai subir, ele vai pedir equilíbrio econômico financeiro. Ou produtos que estão mais baixos, ele joga mais alto e ele sabe que vai diminuir, aí ele não tem reequilíbrio econômico financeiro que deveria. Então o jogo de planilha, ele joga com a variação dos produtos no tempo, fazendo com que esse tenha então um ganho artificial. O que seria o maior desconto? Eu, na verdade, não contrato pelo menor preço. Eu dou um desconto sobre a variação dos produtos. Para eu não me complicar, eu vou pegar um produto só. Combustível. Então o combustível hoje, aí eu numero por minha conta, tá? Paulo Passos. O combustível custa hoje R$ 5,50, amanhã custou R$ 6,50, depois teve um subsídio, sei lá, 4, e depois ele passou para 7. Fixei o preço de R$ 5,50. O que vai acontecer aqui? Aditivo. O que vai acontecer aqui? Talvez não tenha aditivo porque não deu tempo, ou vou ter que ter uma... Ou seja, ele vai ter essa variação. O que eu vou fazer? Não quero o preço. Eu quero o maior desconto pelo preço da tabela da Associação Nacional do Petróleo... da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Então na ANP está fixado 5,50. O maior desconto foi 10%. 5,50 dá 55 centavos
5,45, R$5,05, correto? Não. Quanto dá 10% menos aqui? 4,95, é isso? Isso, 4. Assim, ó, vamos se respeitar. Advogado só sabe fazer um cálculo de percentagem por causa dos honorários, o resto ele manda pro contador, tá? Então, entendeu? Então é esse o cálculo. Aqui quanto é que dá? Vai lá, engenheiros, contadores. Eu não vou fazer esse cálculo menos que. Tá, vamos lá. 65 centavos, isso dá 5,85, correto? E assim por diante. Então eu acompanharia a variação com o desconto. Por isso que o maior desconto. Ou o maior desconto ele é aplicado quando o market share, ou seja, o mercado se comporta com menor desconto. O exemplo que não existe mais, né, era o vale-refeição, que agora não pode ter mais desconto, mas antigamente, porque agora não pode ser licitação com maior desconto, antigamente o vale-refeição era pautado com maior desconto. Então as empresas contratavam fazer uma licitação quem dá o maior desconto sobre o valor do FII ali da compra, e assim por diante. Tudo bem? Dúvidas? Então esse seria o jogo de planilha. E o jogo, só para não perder, o jogo de cronograma. Opa, vamos pensar assim. Vamos pensar assim. Então eu tenho, para construir uma ponte, a primeira etapa, alicerce, pilar, viga, acabamento. O que faz a orçamentação? Diz que aqui eu tenho valor assim, aqui eu tenho um valor aqui, valor assim e um valor menor aqui. O que esse, ou melhor, desculpa, um valor assim. O que faz esse cidadão? Ele joga nessa primeira etapa esse valor, na segunda etapa esse valor, e aqui um valor assim e um valor assim. O que está te dizendo? A orçamentação é em azul, ó. O valor é aqui, 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 aqui. O que ele fez? Ele jogou um valor alto nas duas primeiras parcelas e um baixinho nas outras. E ele ganhou a licitação. Ele vai abandonar a obra aqui no segundo. Porque vai ficar um grande lucro aqui e vai abandonar. Professor, isso acontece? Acaba com a tua ingenuidade! Isso é o que se chama de jogo de cronograma. Deixa eu só responder as perguntas do povo de casa. Administrador Rodolfo, o que fazer se o edital teve erro na sua confecção e só foi visto quando foi feita a repactuação do contrato? Porém, para ser consertado, oneraria o orçamento. Como resolver? Olha, veja bem, depende o nível do erro do teu contrato, do teu edital, Rodolfo. Nesse caso, você aplicaria o artigo 147, teria que tentar sanar, senão você alocaria a questão, se for um contrato que você deve manter um serviço contínuo, você deveria manter esse contrato resolvendo as questões em questões sancionatórias ou perdas e danos. Paula Almeida, e não é o Marcelo Almeida, Paula, sobre adesão à ata de registro de preço, na condição de não participante, aonde prevê que é vedada a adesão do município a município. Paula, é o artigo 86, parágrafo 3º, combinado com o parágrafo 8º. Tá? É o parágrafo 3º com o parágrafo 8º. Porque, veja, ele não permite aderir em município. Administrador Rodolfo, sobre o contrato de serviço essencial com alimentação hospitalar, se o serviço público está há mais de 60 dias, bem mais, o serviço pode ser suspenso ou não? Poderia pela empresa. A empresa poderia suspender esse serviço se está atrasado mais de 60 dias. O regime diferenciado de contratações públicas continuará a ser aplicado após a regulamentação da Lei 14.133? Não, não é da regulamentação. Gisélia, não é da regulamentação. O regime diferenciado de contratações vai vigorar tal qual a Lei 866, a Lei 14.520, até 29 de dezembro de 2023, desde que se publique o edital até lá. Depois não existe mais regime diferenciado de contratações, independentemente da regulamentação, tá? A Lei 14.033 será aplicada com a Lei 13.303. Não é bem assim, Glicéria. A Lei 13.303 já está vigente, continua vigente, e ela só vale para as empresas estatais. Então, se você estiver diante de Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, sabe Caixa, vem para a Caixa você também, vem. Então, você virá pela Lei 13.303. No restante dos órgãos públicos, ou quando envolve recursos públicos, você aplicará somente a Lei 14.133. Então, e é isso que vale hoje. Glicério, uma situação hipotética, tá? Tá. O trabalho de auditoria detectou um caso de adesão
quando ainda havia um processo em vigência. A justificativa foi por conta da pandemia. A justificativa podia ser aceita como válida. Um trabalho de autoria detectou um caso de adesão quando ainda havia um processo em vigência. Mas se tinha um processo em vigência, está vigente. Talvez seria um processo não em vigência. A justificativa era a pandemia. Deveria ser aceito? Não. Não deveria ser aceito. Mas, Glicélia, sabe o que aconteceu? Tem um acórdão que é um fantasma e que a gente entende esse acórdão, que é o acórdão, o famoso acórdão 354 de 2021 do Tribunal de Contas da União. Esse acórdão, ele dispõe sobre várias questões que saíram fora da curva. Mas por quê? Porque vivíamos num tempo fora da curva. O que fez a União à época? Disse assim, olha, eu tenho que comprar vacina que não me dão garantia e eles exigem antecipação de pagamento. E quanto é? São 5 bilhões de reais. Antecipando o pagamento? Isso. E se não trouxer? Ah, então exige garantia. Não existe garantia. Pfizer, Janssen, Edotec, não vão dar garantia. Os administradores devem dizer, eu não quero me completar contigo, porque é muito fácil. Faz que depois eu te audito. Não, só um pouquinho. Esse acordo, o Tribunal de Contas, sim, conforme a situação excepcional, conforme uma situação de pandemia, nós aceitamos que se tenha um pagamento adiantado de bilhões, sem garantias e sem a possibilidade de aplicar, a exigir responsabilidade da eficácia do fármaco, porque estamos numa situação excepcional. Qual é o meu medo nesse país? Pegar esse acórdão descontextualizado e virar uma jurisprudência. Esse acórdão foi feito por um momento que todos nós vivenciamos, em que havia uma corrida para vacinas e que a única tábua de salvação que se sabia à época para enfrentar aquele caos de isolamento, de pessoas morrendo, era a vacina. E se provou, foi o caminho correto, ao que me cabe, para quem acredita em vacina, não podia perder a piada, não é? Invariavelmente, acabou gerando um fator positivo. Bom, nesse caso, o problema é que ali ele, vamos dizer assim, o Tribunal de Contas deu um aval, inclusive contra a legem, por uma situação excepcional. Isso o direito francês enfrenta bem, que o direito qual foi o problema? O presidente norte-americano, ele tinha uma salvaguarda. Qual era? O presidente francês também. A lei de guerra, que ainda é vigente. Então, em situações de urgência, de calamidade, ele pode contratar e agir, inclusive requisitar, por conta de situações excepcionais. Então, esses dois presidentes a Alemanha também pegou a lei de guerra da Segunda Guerra e conseguiu contratar. O nosso problema é que a lei da liberdade econômica tinha revogado uma lei de segurança nacional. Eles tinham revogado a lei de segurança nacional que permitia uma contratação em casos excepcionais. E aí nós não tínhamos base legal. Teve que vir a lei 13.979 para dar uma guarita, mas ela não falou disso. Então vejam, o Tribunal de Contas, muito justamente, muito razoavelmente, criou uma jurisprudência para aquele caso. Qual é o problema? Repito, pegar essa jurisprudência para casos ordinários, mas é uma jurisprudência fora da curva. Dúvidas? Continuo eu. Nesse panorama, isso eu acho bem importante. Como é que a gente vai instrumentalizar um contrato administrativo? De regra, os contratos são escritos. De regra. Mas é possível contrato verbal? É possível. E é possível que o contrato seja instrumentalizado de outras maneiras. Então eu coloquei uma tabelinha no quadro para ajudar, para ser prático, e que tem um material para você que está em casa, clica na aba e baixa esse material, que ele é de graça. E não é aquele material assim, de graça, aí você vai lá tem que preencher um cadastro. Não! Isso aqui não tem, a gente respeita a LGPD. Nós não queremos saber quem você é, entendeu? E nós vamos fazer o tratamento de dados. Então o material é de graça para você baixar, fazer download, espalhar para o mundo. Então nesse caso, você pode substituir o contrato por carta de contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de serviço, desde que 1. Seja uma dispensa pelo valor, 2. Compras com entrega de pronto pagamento de bens com entrega de pronto pagamento. E o contrato pode ser verbal até 10 mil reais, esse valor foi atualizado. Então, nesse panorama, eu tenho, portanto, uma possibilidade de contratos verbais. Bom, aí os prazos dos contratos,
eles foram bastante alterados. E para mim, essa foi uma das grandes conquistas da Lei 14.133. Como é que eram os prazos dos contratos anteriores, que era o artigo 57 da Lei 8666? Eu vou pensar que o legislador estava de boa fé, mas é uma tolice o que ele fez. Ele estava de boa fé. O que ele entendia? Existe um princípio do direito financeiro. Deixa eu ver uma coisa, presidente. O senhor faz de conta que o senhor tem um orçamento aqui, aí eu chute meu, tá? De 3 milhões de reais. Esse é o orçamento do CRA do ano, do CRA do ano do Rio de Janeiro. Chutei 3 milhões de reais. O senhor pode gastar 4? Não pode. Porque não há despesa sem a correspondente receita. Esse é o princípio basilar do direito financeiro. Só que, o que fez o legislador no artigo 57? Ele viu o seguinte, então eu tenho a receita, receita e a despesa. Contrato gera despesa? Ninguém contrata de graça, então, de certo, gera uma despesa, porque tem que ter o pagamento. Então, ele tem que ter a correspondente. Aonde estão previstos as receitas? No que se chama para os entes da federação, na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, todo ano, se uma Câmara de Vereadores não trabalhar, no mínimo ela tem que votar cada ano a LOA, a cada 2 anos a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e uma vez a cada 4 anos, o PPA, o Plano Plurianual. Muito bem. Nesse caso, as receitas estão previstas no que se conhece por crédito orçamentário. Veio uma notícia agora que a União projeta um déficit de 155, eu vou repetir o número, 155 bilhões. Esse é o déficit que está previsto no orçamento. Só que não há despesa, então eu tenho que... Se ele diz o seguinte, ó, você tem uma despesa de X que falta receita de 155 bilhões, o que disse a União para zerar o déficit? Eu vou ter receitas extraordinárias. Nós vamos ter uma super arrecadação. Nós vamos ter uma doação do Bill Gates. Ou seja, eu vou ter que cobrir esse déficit. Então a ideia é que o contrato tivesse sempre atrelado ao crédito orçamentário. Porque o prazo do crédito orçamentário dá o prazo da receita, que dá o prazo do contrato. Você entendeu a lógica da Lei 8666? Qual é a falha aqui? Quem é que mata? Isso aqui é uma tolice. Pensar o seguinte, projetei uma obra, e obra grande, ela é um contrato de longo prazo, não é que ela é um contrato contínuo, é um contrato que dura no tempo. Não é? É um contrato que dura no tempo, é diferente. Porque dificilmente uma obra grande é rápida. Quem dera que fosse rápido, salvo na China, aqui dura, né? Lembra do buraco da Anitta lá, Anitta Garibaldi? Os colegas aqui do Rio Grande do Sul já riram lá em Porto Alegre. 7 anos para fazer um túnel, um túnel pequenininho ali, 7 anos para fazer um túnel pequenininho, acabou com o comércio, foi um horror. Mas enfim, voltando, problemas de Porto Alegre. E aí, nesse caso... até me perdi. Sim, eu projetei então uma obra para desembolso no nosso cronograma, e no meio tempo eu tive chuvas, e eu tive urgências, e tive que cobrir esse orçamento, e não sobrou orçamento para continuar a obra. O que acontece? A obra para, porque eu não tenho mais orçamento. Então o orçamento, o que é? É uma peça de ficção. Ele é uma quimera, ele é uma promessa. Ele é algo que eu pretendo executar, porque o que vale é o financeiro. O presidente tem uma meta orçamentária, que não necessariamente essa meta orçamentária será executada como ele projetou, como se projetou já em janeiro. O mundo é dinâmico, pode ser que tenha outras demandas, etc., que se tenha uma alteração desse orçamento. Ou pode ser que bom que não tenha outras demandas e sobre orçamento. Pode ser que seja isso. Mas, nesse panorama, eu tenho então um orçamento que é fictício. E aí, qual era o problema? Eu projetei o prazo do contrato conforme o crédito orçamentário e não teve crédito orçamentário. Isso aqui é uma ficção. 2, em certos contratos, eu tinha que a cada ano refazer uma licitação. Por quê? Porque o crédito orçamentário estava na LOA. Juliano, então joga o crédito orçamentário no PPA,
para a gente ter um contrato de até 4 anos. Aí eu não posso ter um contrato de 5 anos? Não, não pode. Isso era uma tolice. E o que fez a Lei 14.133? Acabou com essa tolice. E disse o seguinte: a partir de agora, isso aqui não vale mais. Ou vale mais ou menos. Não é que você vai fazer contrato e você não vai indicar o item orçamentário, o orçamento. Você vai indicar o orçamento. Isso é cláusula obrigatória do contrato, no artigo 92. É cláusula obrigatória do edital, artigo 25. Mas você pode fazer contratos com prazos largos, até 10 anos em serviço contínuo ou bem em contínuo. 10 anos, professor? Mas a Vânia agora vai brigar por um contrato. Porque ela vai ficar 10 anos, 5 mais 5, sim! Então vai ter uma briga muito grande por esse, é o que se chama de binding franchising, né? A licitação a regulação pelo contrato. Todo mundo vai brigar por esse contrato. Por quê? Mas aí eu vou tentar ganhar em economia de escala. Vou tentar ganhar em economia, ou melhor, vou tentar ganhar na competitividade. Não economia de escala, desculpa. Na competitividade, claro, e na economia de escala, porque o cara vai ficar 5 anos, ele tende a fazer um bom preço. Tá, mas Juliano, e agora como é que eu faço? Cada PPA, se eu fizer um contrato de mais de um ano, tem que estar no PPA, no plano plurianual, e se eu fizer um contrato de 5 anos, a cada PPA eu vou ter que prever essa despesa. Então quem organiza o plano plurianual tem que olhar para trás e dizer o seguinte: quais os contratos de mais de 4 anos, ou que ainda estão vigentes? Tais, já joga no PPA. Qual é o problema? Certos gestores podem pautar as gestões futuras, que isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se eu tenho um bom... Lembra? Não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. Esse é o ponto. Então, se eu tenho um bom administrador, ele fez bons contratos que vão pautar um planejamento, uma estabilidade maior. Agora, Juliano, eu tenho contratos ruins ou contratos que eu quero alterar essa política pública. É legítimo o gestor altere a ideia de política pública daquele órgão, daquele ente. O que ele vai fazer? Ele vai ter que começar a extinguir os contratos e substituir por os novos. É assim que funciona. Mas veja, essa ideia de crédito orçamentário que pauta o prazo do contrato, que era uma tolice, isso acabou. Porque os prazos dos contratos, e eu acabei fazendo um tabelão para os senhores, não é uma tabelinha, é um tabelão. Sabe aquele tabela do Brasileirão? Mais ou menos isso. Eu sei, agora que eu estou na Série A, mas tudo bem, né? Voltando, né? Mas voltamos, né? Então, nesse caso, o Vasco voltou também, né? O Vasco também, é nós, presidente. Tamo junto. O problema não é assim, descer, o problema é subir de volta, né? Mas voltamos, Cruzeiro que o diga. Então, nesse caso, até 10 anos, enfim, nesse monte de contrato, 109. Aqui é muito importante que o 109... Vamos lá. É possível fazer... O 109, tipo 109. É possível fazer um contrato... fazer uma licitação para contratar a distribuição de energia elétrica de outra empresa que não há... É Light? É Light, né? Que não é Light? Não, né? Não tem. É possível contratar que não seja da SEDAI? Não, né? Que agora virou... Agora Águas do Brasil. É possível que não seja Águas do Brasil? Águas do Rio, Águas do não sei quem, Águas da Baía de Guanabara, Águas da Cidade Maravilhosa? Não é possível. Então a lei disse o seguinte: em serviços públicos não concorrenciais, você pode fazer um contrato por prazo indeterminado. Porque aí tinha aquela mise-en-scène assim: contrata de novo por inexigibilidade. Aí refaz o contrato. Sempre alguém tem que provocar o correio. Sempre eu penso assim toda vez na aula assim: ninguém vai perguntar do correio. E eu até agora estava pensando assim: graças a Deus ninguém perguntou do correio. Né? Ou seja, o correio sempre... Qual é o problema do correio? A DPF 46, não sei se vocês conhecem, ele é aqui do Rio, um grande advogado, que agora não é mais advogado, um tal de Luiz Roberto Barroso. Não sei se vocês conhecem, né? Não sei. Né? Esse cidadão carioca... Sério? Ele é da PGE. O Luiz Roberto, ele foi um grande advogado, também procurador de Estado, e ele promoveu a DPF 46, que declarou que o correio é um serviço monopolístico. Ou seja, ele, na verdade, é um serviço público. E só o correio pode prestar, conforme o Decreto-Lei 509 de 69.
Então, ainda, o serviço postal é monopólio do correio. Qual é o grande problema? É que correio tem um serviço monopólio postal, mas não da mercadoria. Esse é o problema. Então, carta terá que ser o correio ou por inexigibilidade, ou você vai contratar no 75, contratar uma empresa estatal que foi criada para aquele fim antes da vigência da lei, que seria o caso do correio. Ou por um ou por outro. Mas, invariavelmente, o serviço postal terá que ser o correio nesse sentido. E aí, se é só o correio que entrega serviço postal, eu não vou fazer por prazo indeterminado? Poderia. Que é considerado pelo DPF 46 um serviço público. Cairia aqui. Por toda essa interpretação. E sempre tem alguém que pergunta do correio. Pregoeiro é mau, espreme, tira o suco do contratante. Até do caroço. Muito bem, eu vou usar isso nas aulas. Né? O pregoeiro tira o suco até do caroço. Muito bem. Né? E aí é que eu tenho os prazos, os contratos, enfim. E aí, vamos lá. Quem é que é fiscal de contrato, gestor de contrato? Quem é que tem aqui? Não tem ninguém? Ninguém. Não tem nenhuma alma viva, nem... Todo mundo. É que eu não quero me acusar, professor, tô com vergonha. Sem vergonha, professor. Qual o problema de ser fiscal? Ah, professor, que pode ter alguém do TCU infiltrado aqui, eu tô com medo. Calma, eles não são Darth Vader. São pessoas queridas. Muito bem. Assim, ó, peraí. Todo fiscal do contrato tem que ter quem? O estagiário. Pra quê? Pra botar culpa. Pra isso que serve o estagiário. Daqui aí já foi escragiário, mistura de escravo com estágio. É nóis. Pra que serve o estagiário? Pra receber a culpa. E aí aconteceu o seguinte. 1 ano de contrato era pra fazer o aditivo aqui. E não fizeram. Pode fazer o aditivo retroativo? Assim, ó. Formalmente não pode. Tá gravando, colega? E transmitindo ao vivo? Então eu vou dizer assim, que num estado da federação, que assim eu conheço mais ou menos, fizeram aditivo retroativo. Eu acho que não é verdade, entendeu, colega? Sabe? Senão ainda que vai que eu perca meu réu primário, entendeu? Né? E que o senhor conhece também bem, né? Não, mais ou menos. Então nesse caso nós temos um exemplo típico de... Mas assim, não pode, tá? Não pode. E aí o que aconteceu? Um contrato, assim, ó, serviço contínuo 5 anos. A Vânia também se perdeu lá, em vez de ela ficar cobrando o aditivo. Quem é que é o maior fiscal de manter o aditivo? O contratado, né? E se perderam aqui. 1 ano e eu ainda tinha mais 5 anos de contrato. Cara, tu vai ter que fazer uma nova... Cara, tu vai contratar emergencial, não pode ser a Vânia, não pode ser o contratado, tem que contratar outro, vai pagar muito mais caro e fazer uma nova licitação. E aí todo mês vai ter que controlar aditivo. O que a lei fez? Diz o seguinte, não, vamos fazer diferente. Então eu tenho um contrato 5 anos e eu tenho os aniversários dos contratos. O que vai fazer a Aparecida, que é a nossa fiscal do contrato? Parabéns, Aparecida. Você é uma pessoa privilegiada. Mentira! Ser fiscal do contrato. Mentira! Tu vai aqui nesse segundo aniversário. Conta aqui, 60 dias. Antes disso, tu vai fazer o seguinte, vai fazer algumas providências. 1, vê se a empresa não está inidônea, não tomou uma pena. Porque se ela está inidônea, você não vai poder continuar esse contrato. 2, se ela mantém os requisitos de habilitação. Ô, Vani, CND lá para ela. Todos os documentos de habilitação. Se ela exigiu, por exemplo, mas eu tenho que ter era um serviço de elétrica ou de elevador, manutenção de elevador, fiscalização de elevador, tem que ter um engenheiro específico. Me traz aqui o teu engenheiro. E não precisa ser CLT. Pode ser MEI, inclusive, MEI. Ou seja, tem jurisprudência pacífica que se você exigiu um determinado... Você sabe, se você exigiu um determinado técnico, ele não precisa ser CLT, desde que ele seja um contratado da empresa. E claro, não é assim, tá, então o Adolfo é o meu super ultra plus engenheiro. E aí chega o José. Não, só um pouquinho. Você me disse que é o Adolfo. E aí chega o José. Não, mas aqui eu tenho um técnico de não sei o quê. Não, entendeu? Tem que ser o Adolfo. Muito bem. Vejo todos. E aí eu vejo também a vantajosidade aqui. Eu vou ter que fazer mais ou menos uma orçamentação que isso aqui continua o preço de mercado. Se isso aqui continua o preço de mercado, tu olha pra Vânia, ela nem vai te ligar e nem você vai ligar pra ela. O contrato continua. Sem aditivo. Acabou o aditivo! Eu gostei que tivemos uma sinergia nesse momento. Me arrepiei.
Ou seja, acabou o aditivo. Eu só tenho que fazer as diligências. Juliano, o problema é o seguinte, Siqueira não quer mais essa empresa, porque essa empresa só tem flamenguista. Não, não pode, professor. Não pode, presidente, mas enfim, não pode. Não pode, porque isso aí é preconceito. Mas enfim, tudo bem, eu também, se fosse colorado, eu daria um... Mas volta. Então, nesse caso, temos um exemplo de que o serviço não está sendo bem prestado ou quer modificar o serviço. Por exemplo, aqui nós temos contratos de limpeza e queremos fazer um contrato de facilities. Ou seja, nós queremos começar a extinguir os contratos para fazer um grande contrato de gestão. Um exemplo. O que a Vânia vai ter... desculpa, a Aparecida. Vânia aqui. A Aparecida vai ter que notificar a Vânia, a contratada. Vai ter que dizer o seguinte, 60 dias úteis do aniversário, ela tem que notificar a Vânia que vai extinguir o contrato. 60 dias úteis antes, ela tem que notificar do aniversário do contrato. Então sempre tem que cuidar do aniversário. Não, Juliano, nós queremos continuar. Tá vantajoso ainda... Ou, faz de conta que o serviço da Vânia está custando 100 e no mercado a orçamentação dá 80. Então, ela vai... Aí ela diz, Vânia, não, baixar ou não baixa. Então, nós vamos extinguir o contrato. Você entendeu isso? Dúvidas? Agora ela me pegou. O artigo... Está no artigo... Não lembro. Mas eu acho. 60 dias do aniversário. Nesse ponto, acabou essa questão da prorrogação dos aditivos. Se não me engano, é o inicial ali. É no 100 e... Deixa eu só voltar ali. Aqui eu estou no 64. 104. Fiscalização, não. 107. Mas eu vou achar. Eu vou continuando então. Nesse panorama, eu tenho vários prazos dos contratos. E aí eu vou começar no principal tema dos contratos, que é o reequilíbrio econômico-financeiro. E, afinal de contas, qual é esse equilíbrio econômico-financeiro? Afinal de contas, o que dever-se-ia fazer em relação a esses equilíbrios? Aqui, ó, Vânia. É o 106. O 106, ele vai dizer assim, a extinção do inciso 3, tá? A administração terá a opção de extinguir o contrato sem ônus quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não lhe é mais vantajoso. Parágrafo 1º do 106. A extinção mencionada no inciso 3 do caput desse artigo ocorrerá apenas na próxima data do aniversário do contrato, não podendo ocorrer no prazo inferior a 2 meses. Eu botei 60 dias do contado da referida data. E aí aplica no aluguel de equipamentos. É o artigo 106, tá? Que é o prazo, mas aí vejo, aí a Vânia me provocou aqui que uma boa provocação é só nos contratos de serviço contínuo ou de fornecimento de bem contínuo. Tá? É o 106. Certo, Vânia? Show. Dúvidas? Todo mundo gostou. Vamos pensar o seguinte. Claro. Não, é que, claro, no primeiro ano eu não quis extinguir. Claro, eu vou ter que fazer a cada aniversário. Aqui também. Eu fiz no segundo ano só por hipótese. Eu aqui também, no outro aniversário e assim por diante. Não, tanto faz. Quem mais? O que é o famoso equilíbrio econômico-financeiro? O equilíbrio econômico-financeiro, ele vai estipular, a grosso modo, uma correspectividade entre o objeto a ser contratado e o objeto e o preço a ser pago por esse objeto. A grande questão é, então eu tenho um objeto e um preço a ser pago por esse objeto. No nosso caso, nós temos então aluguel de automóvel por 1 ano, são 2 automóveis à disposição das 9 ao meio-dia, das 2 às 6 ao presidente e à diretoria, chutei. O automóvel tem que ser dessa medida, um motorista, ou seja, especifiquei no meu termo de referência, é meu objeto. E aí eu vou pagar tantos R$1.000 por mês por esses 2 automóveis com motorista. Então eu tenho o poder público pagando, a contrária, pagando o preço, isso, e ele fornecendo o objeto. Tá, tudo bem, não importa.
Nesse panorama, quando eu sei na minha licitação qual é o meu objeto? Quando é que eu anuncio a primeira vez o meu objeto? Pensa. Que todo mundo sabe o que eu quero contratar. Isso, parabéns. É só o pessoal de casa fazer de conta que vocês estão respondendo, tá? No edital. O edital é que me diz o meu objeto. Se eu tiver que mudar o objeto, eu tenho que mudar o edital. Muito bem? Tá. Professor, e quando é que eu sei qual é o preço o preço que eu vou pagar? Assim, eu vou fazer o meu contrato, eu vou redigir meu contrato. Da onde eu tiro o valor do contrato? Tá, a resposta é correta, Cristina, mas quando da licitação? Tá, resultado final. Mas funciona assim. Eu tenho, então, edital, oferta das propostas, julgamento, habilitação, homologação. Começa com P. Sabe, ninguém gosta do Jequiti, roda, Jequiti. Com 7 letras, Patrícia. Não, né? Começa com P. Ninguém gosta do roda, Jequiti do SBT? Não, quer dizer, não. Ninguém. Da vencedora. É ali, ou seja, o cara me fez uma proposta no mês de... Nós estamos em abril. No mês de fevereiro, eu vou julgar hoje, vai ser o julgamento da proposta feita em... E aí eu disse, a proposta do Adolfo de 100 mil reais pelo automóvel, não, seria muito, 20 mil reais pelos 2 automóveis, que foi a proposta vencedora, ela não é uma proposta julgada hoje. Ela é uma proposta, o julgamento vai se referir quando ele fez a proposta. Tudo bem que a Roberta disse assim, professor, mas é tudo a mesma coisa, que tu é pregoeira. Né? Ele faz a proposta e tu já homologa. Né? Que ela é tudo rapidinho ali. Ela já espremeu o cara e já botou o cara pra contratar, né? Então não tem muito chororó com ela. Entendeu? Então, nesse caso, eu tenho tudo bem, mas quando eu tenho uma licitação modo fechado, eu tenho, às vezes, descompasso. Tudo bem até aí? Ok? Beleza? Então, em tese, o equilíbrio econômico-financeiro se fez quando se colocou a proposta. Porque eu sei que é um valor que eu pago pelo objeto. Você entendeu isso? Ou seja, o equilíbrio econômico-financeiro se fecha com a oferta da proposta. Não é com o julgamento, não é com a aplicação, não é com a homologação. E nem com a assinatura do contrato. Qual foi o problema? Qual foi o problema? Vamos fazer uma outra linha de tempo. Então eu tenho orçamento, que foi em fevereiro de 23. Aí eu tive edital em junho de 23. Aí eu tive proposta em dezembro de 23. Aí eu tive homologação, o certame em abril de 23, que teve uma liminar. E o contrato foi em maio, desculpa, 24 aqui, desculpa, maio de 24. Qual era o problema? Esse edital, às vezes, ou melhor, o cidadão fez a proposta quase um ano depois da orçamentação. Esse produto que custava na orçamentação, e foi uma orçamentação bem feita, 100, hoje, se nós fizéssemos a proposta quase um ano depois, ele está a 130, o orçamento dele. E o cidadão vai colocar, no máximo, a 125. Só que 125 para 100, tu vai dizer o seguinte, não, isso aqui é sobrepreço. Não é sobrepreço. E aí o Tribunal de Contas começou a dizer o seguinte, puxa vida, quando os orçamentos se distanciam da proposta, eu tenho problemas de fazer o equilíbrio econômico-financeiro fixar aqui. O que o Tribunal de Contas começou a dizer em 2017? Façam com que o reajuste do contrato comece do orçamento. Porque se o reajuste começa do orçamento, esse cidadão não vai botar o preço do reajuste aqui, ele vai fazer o preço conforme aqui. Porque quando ele assinar o contrato, ele já tem reajuste. Ele assina o contrato já reajustado. Então, o que disse o artigo 25? Ele disse assim, acompanha comigo, para bens e serviços comuns, ou melhor, para bens e serviços, e o serviço que não é de mão de obra exclusiva, o reajuste, o que é o reajuste? É uma cláusula de atualização do contrato, começa do orçamento.
Isso é uma tragédia, porque muitas vezes o orçamento está colado aqui e não faz sentido ser do orçamento. Mas dizem que prefeitos ou gestores podem manipular a data do orçamento para manipular a data do reajuste. Dizem, eu acho que não é verdade. Mas é o que a casa oferece. O que é reajuste, repactuação e revisão? Reajuste, ele deve estar no contrato. Juliano, eu conheço um contrato que não tem reajuste, perdeu o direito? Não. O TCU tem jurisprudência pacífica, e o STJ também, que o reajuste faz parte do patrimônio do contratado, ser um enriquecimento sem causa do poder público, não reajustar o contrato, porque o reajuste simplesmente reflete a perda do poder aquisitivo, a atualização do valor atual do que custam as coisas. Então, se eu não aplicasse o INPC, ou IPCA, enfim, nos produtos alimentícios, não faria sentido. Então, para bens e serviços que não são de mão de obra exclusiva, eu vou aplicar uma cláusula de reajuste no contrato. Para mão de obra exclusiva, ou seja, serviço de mão de obra, quando o Estado é tomador de mão de obra, eu vou aplicar a repactuação, que na verdade se pautará não a partir de nenhum desses itens aqui, mas como vimos na última aula, pela data base da convenção coletiva ou acordo coletivo, o ACT ou CCT. Tudo bem? Então eu tenho duas diferenças. Uma no objeto, reajuste. Ele se dá em relação a o quê? A bens e serviços que não são de mão de obra exclusiva, e ele tem como data inicial o orçamento, a data base dele. 2. A repactuação se dá para para serviços contínuos com mão de obra exclusiva, e a sua data base é o ACT ou CCT. Até aí, tudo bem? Muito bem. Nesse panorama, o que é a revisão? Revisão é uma categoria que vai trabalhar com eventos imprevisíveis. Vamos imaginar que no meio do caminho tinha uma pedra, nunca me esquecerei nas minhas retinas fatigadas, como diz o Carlos Drummond, que no meio do caminho tinha uma pedra. E ninguém previu essa pedra. Se ninguém previu essa pedra, o contratado vai dizer o seguinte: olha, tenho que dinamitar. E você não previu isso no seu projeto básico, e o contrato ficará mais caro. O que pode fazer o poder público? Ou ele extingue o contrato, ou ele reajusta, ou melhor, ou ele revisa esse contrato por um evento extraordinário não previsto no contrato e não estava na matriz de risco. Então, a revisão se dá por um evento extraordinário, com os limites do artigo 125, a mudança unilateral, ela se dá para mais de 25% ou para menos de 25%, a depender se for obra, serviço, com exceção da reforma, que pode aumentar 50%. Por que uma reforma tem um valor a mais para aumentar? Quem é que já fez reforma? É um inferno, não é? E aí, o reforma é uma coisa que... Mas vamos fazer mais isso. Mas vamos para mais isso, né? Fiz a cozinha, tá, mas faz o lavabo também, né? E não acaba nunca a reforma. A reforma é um vírus que se instala na tua casa e ela só acaba quando tu surta, né? E tu diz assim, chega de pó e quebradeira. E aí tu surta e aí a reforma acaba. A reforma só acaba quando você tem uma síncope, né? Ou você tem um ataque cardíaco, ou você se muda, né? Eu não ia dizer isso, ficou muito mórbido isso que tu disse. Então, nesse caso, tem gente que já morreu por reforma, Jesus, né? Não faço mais reforma. Né? Deus te guarde. Então, percebe comigo que eu tenho, portanto, uma situação muito importante a perceber em termos de limites de alteração dos contratos. E aí, vamos pensar o seguinte. Imagine que eu tenho, então, um contrato 1 ano, 2 anos, 3 anos. E esse é o aniversário do contrato para pedir reajuste ou repactuação. Não me importa, tá? Esse cidadão, não sei por que cargas d'água, nesse primeiro aniversário, não pediu reajuste.
E aí aqui no terceiro ano, ele vem pedir o reajuste desse ano e mais o desse ano. Pode? Ou acabou o contrato e ele quer o reajuste desse ano aqui que não deram. Segundo caso. A jurisprudência do TCU dizia o seguinte: se o cidadão pediu o reajuste durante o prazo contratual e o contrato findou sem decidir sobre o reajuste, repito eu, olha a situação, ele pediu o reajuste dentro do prazo contratual, repactuação ou revisão mesmo. Ele pediu algum reequilíbrio econômico financeiro dentro do prazo do contrato. Findou o contrato e eles não tinham decidido, isso é o que se chama, isso viraria um termo indenizatório. Não é aditivo, é termo indenizatório. Mas o que dizia o TCU? Ele dizia o seguinte: se porventura o cidadão deixou passar e pediu reajuste aqui ou aqui, ele perdeu esse reajuste. Se ele não pediu, quando ele deveria. Por quê? Diz o TCU. Porque o poder público, vamos pensar um caso de revisão, ele tinha o direito de continuar ou não o contrato. Ele tinha que ter o direito de decidir por não continuar o contrato. Tem um monte de doutrinador que surta com isso, porque eles dizem que o reajuste, revisão ou repactuação, tanto faz, notadamente o reajuste e repactuação, são direitos do contratado. E aí, vocês acham que a lei, no artigo 137, ela acolheu o TCU ou a doutrina? O que disse o artigo 137? Ele diz assim, não é, obviamente, não vai ser o de 137, porque obviamente que eu errei, né? Vamos voltar ao 134. Ou pode ser aqui. Tá. Só o 123, ele vai dizer, parágrafo único, vai dizer o seguinte: salvo disposição legal contrário, que estabeleça prazo específico, a instrução do requerimento da administração pública terá prazo de 1 mês para decidir, admitida a prorrogação. Então eu tenho prazo de 1 mês para decidir. Aí vem o 124, o 125 não me interessa. Vamos achar esse dispositivo. Vamos ver se eu tenho aqui. Não. R$ 134, tu achou? Não. Então é o 136. O 130 era... Espera só um pouquinho. Eu acho que eu tenho anotado aqui. Tá, aqui. Tem um dispositivo que ele fala sobre isso. Mas, enfim, o que disse esse dispositivo? Eu queria ler ele porque ele não é claro em relação a isso. Porque ele não é claro em relação a essa disposição contratual. O que diz o 107? Não, o 107 é o prazo. O que diz o 107? Não. Aqui, ó, 131. Aqui, ó, 131. Desculpa, achei. 131. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida a indenização por termo indenizatório. Tudo bem. Ele diz o seguinte: extinguiu o contrato, você não perde o direito. Só que aí vem o parágrafo único e esse é mordaz. Diz assim: o pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes da prorrogação nos termos do artigo 107. Ou seja, antes da prorrogação, você deve formular o teu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Se você não fez, ele não é tão claro esse dispositivo, porque assim, ele vai falar em pedido de reajuste de equilíbrio econômico-financeiro. Entra o reajuste, porque reajuste é direito da pessoa. Você entendeu? Para mim, esse dispositivo tá falando somente de revisão, de fato extraordinário. Porque a repactuação... Ou talvez,
da repactuação. Por quê? Porque essa é o ônus do contratado me trazer a repactuação. Eu nunca sei qual vai ser. Ele fala em genérico, em reequilíbrio econômico financeiro. Então, senhores que estão gestionando o contrato, isso aqui é licitação prática, fiquem ligados no aniversário do contrato. Formulem o pedido de equilíbrio econômico financeiro. Façam o protocolo. Ah, professor, descumpriram o prazo de 1 mês prorrogado por 1 mês. Cara, aí sabe o que tu vai fazer? Se descumpriram esse prazo, você vai invariavelmente fazer o seguinte, isso vai virar termo indenizatório. Isso vai virar termo indenizatório. Você entendeu isso? Então, cuidado com os aniversários dos contratos. Tudo bem? Dúvidas? Muito bem. Nesse caso, ainda no reequilíbrio econômico financeiro, eu queria ler o artigo 129. Esse aqui é um artigo sensacional, 129. Esse dispositivo aqui, ele é o máximo que tem para evitar o jogo de planilha. Ele vai dizer assim, 130, vai dizer assim. Agora me fugiu aqui, eu não consigo pegar o 129, peraí. 127. O 120, perdão. O 128 diz assim: nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença de percentual entre o valor global do preço do contrato e o valor global do preço de referência não poderá ser reduzido em favor do contratado e em decorrência dos aditivos. 129. Nas alterações contratuais para a supressão de bens ou serviços, se o contratado houver adquirido... Não, é o 128. O que diz o 128? O que quer dizer 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 o 128? O 128, ele diz assim. Vamos pensar o seguinte. Imagine os senhores que a mão de obra da Cristina, ela cobrou 10 mil. Não, 100 mil, tem que ser mais. E ela disse que o ferro da construção será de 80 mil. E ela disse que o cimento, na planilha dela, está 200 mil. Que ela vai gastar de cimento conforme o projeto básico. O problema é que meu orçamento, ele dizia que o meu preço de referência era 110 mil. Aqui era 88 mil. Eu estou tudo botando 10%. E aqui seria 220 mil. Então, meu orçamento, ele base, diz esse preço. Como eu cheguei numa licitação, a proposta dela deu um deságio de quanto? 10%. 110 passou para 100. Tá, ficou horrível. Isso aqui deve ser 101 aqui. Mas, tá, desculpa, 199. Ai, meu Deus, 111 aqui então. Tá, foi. Tá, tudo bem? Eu fiz o contrário aqui. Que horror. Eu sei, tá? Não me julga. Tá? Eu consegui um deságio de 10%. Tudo bem? Aí a Cristina vem e diz o seguinte. Tudo bem, tá tudo maravilhoso. Primeiro ano, quero um aditivo. E ela disse o seguinte. Ela prova que a mão de obra, pelo acordo de convenção coletiva, passou para 120 mil reais. Eu vou dizer o seguinte. Cristina, olha só. Seu preço passou para 20 mil reais. Não vai ser 120 mil. Você não vai ganhar os 20. Você vai ganhar o 20 menos 10%. Então você vai ganhar 118. Por que eu tenho que manter o deságio? Quem não entendeu? Te acusa! Sem medo! Ou seja, você vai pegar o quanto de aditivo que a Cristina está pedindo e tirar o deságio. Todo o deságio que você conseguiu nas licitações, você deve tirar aqui. Você entendeu isso? Isso que eu disse no artigo 128. Somente para obras e serviços de engenharia? Somente para obras e serviços de engenharia. Tu tá fora, isso é pregoeira. Ai, graças a Deus, professor. O Tribunal de Contas mandava fazer isso. Isso é pura jurisprudência do TCU. Pura jurisprudência do TCU. Mas agora está na lei. Agora tem que obrigar. Porque poderia ter um auditor dizer o seguinte, um gestor dizer o seguinte, mas o TCU não está na lei isso. Ou alguém judicial, hoje está na lei. Essa foi a grande sacada. Dúvidas até aqui? Se não temos dúvidas, visto o equilíbrio econômico financeiro, vamos tratar ainda de um outro ponto, ainda que eu tenha... tem um outro ponto que é muito importante no equilíbrio econômico financeiro, que é o seguinte. Houve uma mudança, e aí eu tenho várias formas de equilíbrio econômico financeiro.
por mudança unilateral da administração pública, por questões econômicas. E uma das mudanças que foi radical, para quem está acostumado com... E quem é gestor de contratos e trabalha com equilíbrio econômico financeiro, ele sempre se acostumou com o artigo 65, inciso 2, a linha D, que é o evento extraordinário, a teoria da imprevisão, em que dizia o seguinte: por eventos extraordinários fora do contrato, previsíveis, mas de consequências imprevisíveis, e que causam uma maior onerosidade esse contrato, há que se ter o reequilíbrio econômico financeiro. Havia uma descrição bastante ampla, mas confusa. Misturava equilíbrio econômico financeiro com justa remuneração. Era bem confuso. E aí, obviamente, se falava que os requisitos desse contrato, eles estavam atrelados, os requisitos dessa habilitação estavam atrelados notadamente a... Deixa eu só ver se eu tenho o dispositivo. Aqui. Não. Tá, mas enfim, aqui eu tenho várias questões, não vai dar pra gente falar sobre tudo. Tem uma comparação muito grande entre o artigo 65 com o artigo 124, inciso 2. Não tem mais à disposição no artigo 124, inciso 2, a linha D, de que esse contrato esteja ligado aos riscos do negócio. Vamos ver o que isso mudou. Pela Lei 8666, vamos pensar a seguinte situação. O colega lá do Instituto do Câncer, ele vai importar uma máquina de tomografia dos Estados Unidos. Contrato atrelado ao dólar, sujeito à variação do câmbio. Faturou hoje, amanhã o dólar dispara. O que acontece? Esse cidadão vem pedir para o quê? Para o colega. Eu faturei 100 mil dólares, o dólar está R$ 5,05, então é 505 mil reais, só que agora o dólar passou para 5,20. Quero 15 mil reais por conta desse variação cambial. O que diria o colega? Conforme jurisprudência do STJ, se não for uma variação do câmbio abrupta, é risco do negócio. Ou seja, a banca paga, a banca recebe. Se o dólar tivesse ficado a 4,80, perderia eu. Ponto. Salvo se fosse uma mudança abrupta. O que mudou na legislação? Não tem mais a menção a risco do negócio. Então, as variações, não necessariamente o particular deverá suportar, não necessariamente o particular deverá suportar o risco do negócio. Não necessariamente. Ou seja, não necessariamente ele terá que suportar essa diferença. Olha só, tem uma tabela no livro, a página 854. Página 854. Diz assim: Lei 8666. Para estabelecer a retribuição da administração por justa remuneração. E aí a parte final, eu destaquei ali, caso fortuito força maior, configurando a lei econômica extraordinária e extracontratual. Significa dizer que o que é a lei econômica? Risco. O que está no risco do negócio pela Lei 866, eu não vou te reequilibrar, dizia. Isso não tem mais. Diz assim: vamos reequilibrar o contrato para estabelecer o equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, no caso fortuito, força maior, fato do príncipe, em decorrência de todos os fatos previsíveis e imprevisíveis, de consequências calculáveis, que inviabilizem a execução do contrato, tal qual pactuada, respeitada em qualquer caso a repartição objetiva dos riscos. O que disse o legislador? O que mudou aqui? Ele disse o seguinte: um contrato é um objeto de repartição de riscos naturais. E não tem mais essa ideia, o seguinte: se ocorrer um risco do negócio, fica com o particular. Não, eu te convido, diz o legislador, a você colocar na matriz de risco a repartição objetiva de riscos. Porque se você não colocou nesse contrato de câmbio que houve a repartição objetiva de risco, que variação do câmbio é risco do contratado, o que vai acontecer? Ele pode te pedir sempre reequilíbrio econômico financeiro. E você pedir para ele quando tem variação do câmbio. Então, essa disposição, eu chamo a atenção, essa disposição final de 65 da Lei 8666, inciso 2, a linha D, que dizia que somente se indenizariam por riscos extraordinários, ou seja, não os ordinários do negócio, da variação contratual, acabou. Hoje, ou você coloca isso no contrato, ou você
pode ser demandado a ter que retribuir. Qual é a nossa defesa, Marcelo? Faz de conta que a gente não botou no contrato e ele está pedindo reequilíbrio econômico financeiro por risco do negócio. Eu vou dizer o seguinte, eu vou trabalhar com fatores de atribuição e dizer o seguinte, quem tem mais condições de suportar esse risco? Você, contratado, então você vai assumir. Eu vou me defender assim, mas é uma defesa que nós vamos levar 10 anos no STJ e mais 20 no TCU. Agora, dica prática, curso prático, vamos colocar cláusulas no contrato. Sabe o que o pessoal vai fazer? Eu também acho que vou fazer. Eu vou colocar uma cláusula assim no meu edital, no meu contrato. Riscos ordinários são suportados pelo contratado. E eu trago para dentro do contrato o artigo 65, a linha D. Mas se eu não fizer isso, eu vou suportar riscos do negócio nessa contratação. Você entendeu isso? Dúvidas? Angústias? Fofoca? Tá, deixa eu fazer uma pergunta assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Perguntar não ofende. Imagine que o Estado, desculpa, o Estado esteja contratando com a empreiteira e a empreiteira, o Estado vai pagar um valor e a empreiteira vai fornecer uma escola. A empreiteira, ela vai ter relações comerciais, ela vai comprar material de construção, ferro, tinta, ela vai ter relações trabalhistas com seus empregados, relações tributárias, o ISSQN no mínimo, COFINS, PIS. Ela tem uma relação de responsabilidade civil, uma betoneira bateu quando estava descarregou o cimento em cima do carro da Aparecida. Não é da norma, o prisma vermelho da norma. E ela tem relações com INSS previdenciárias. Vamos dizer que essa empreiteira Tabajara Limitada, ela quebrou. E com ela não pagou nada. Ficou todo mundo no pincel com débitos. Pode esse povo demandar ao Estado, tendo em vista que o Estado é meu pastor e nada me faltará? Sabe o Estado, pai de todos? Caiu. Ó, faltou o Estado e tu viu que o Estado derrubou. Pode ou não pode? Pode deixar que eu ajudo. Disse o Estado o seguinte. O Estado disse o seguinte. Olha, desculpe, o Estado. O artigo 71 da Lei 8666 e o tema que a gente está a tratar é responsabilidade contratual. Nesse ponto, o que disse o Estado, o artigo 71 da Lei 8666? Ele disse assim: o Estado só responde por débitos previdenciários e de modo solidário. De resto, o Estado não responde nada. E ele era mais forte, o artigo 71 da Lei 8666, porque ele dizia o seguinte: e não vou responder, nem precisa mais, a gente está... Não, se não quiser pode deixar ali. Obrigado, viu? Então ele não respondia por nada. E aí, o que fazia os juízes do trabalho? Olhavam o empregado, pobre coitado, 6 meses sem receber, olhavam para a empresa, quebrado, não tinha bens nenhum, quem é que eles viam na frente? O Estado. Calcavam no Estado. Aí o Estado disse, mas o 71 me disse que eu não tenho que pagar. Aí o que fazia o juiz do trabalho? Inconstitucional. Mas aonde é inconstitucional? Dignidade da pessoa humana. Eu posso contar uma história, presidente? Quando eu cheguei na PGE, um dia eu fui jovem, e aí, me apropriando das matérias da PGE, cheguei para um procurador bem antigo, aqueles mais indo para a aposentadoria, disse, ô José, o que eu faço nesse processo? Eu disse, tchê, saber eu não sei, mas pede justiça, né? Então, os juízes é justiça, né? Injustiça no meu processo. E aí, eles determinavam que o Estado pagasse as verbas trabalhistas por conta da inadimplência da empresa. E aí, o Estado é colocado dentro da súmula famosa, a súmula 331 do TST. Nesse ponto, o Estado entra com uma ação, a União entra com uma ação declaratória de constitucionalidade número 16 para dizer que o artigo era constitucional e parar os juízes de trabalho de condenar o Estado. O que fez o STF? Disse o seguinte, uma coisa assim, bem inteligível, ele disse, o artigo é constitucional, ou seja, diz o artigo que não tem que pagar, então o artigo é constitucional, mas o Estado tem responsabilidade subsidiária.
Aí o pessoal. E a responsabilidade por culpa na vigilância, culpa em vigilância, na fiscalização, ou culpa na escolha, culpa em elegendo. Aí o que fizeram os juízes do trabalho? É subsidiário, culpa na vigilância. Disseram o seguinte: empregado, você não recebeu, presuma absolutamente que o Estado falhou, porque se o Estado tivesse cuidado, teria você recebido. Aí o Estado disse: não, mas só um pouquinho. Tinha verbas trabalhistas do seguinte sentido. Vamos pensar o presidente Siqueira. Lá no Rio Grande do Sul tinha uma dúvida no TRT Quarta Região. O TRT Quarta Região é bastante polêmico, né? É bastante polêmico. E ele entendia que a insalubridade do pessoal que limpa banheiro era em grau máximo e algumas turmas em grau mínimo. Então o TST dizia, na época, hoje está mais pacificado, que o banheiro era grau máximo, era grau médio, e o TRT Quarta Região grau. Desculpa, ele entendia grau máximo, TST, e o TRT Quarta Região grau médio. Sabe? Não importa. Aí o gestor olhava, se eu pagar conforme TRT, grau máximo, tudo bem, mas aí eu posso perder no TST, o auditor vai me apontar. Mas qual que eu pago? Aí ele pagava em grau médio e ele era condenado a grau máximo. Você foi negligente. Oi, mas você tem divergência na sua jurisprudência. E aí foi um monte de reclamações constitucionais. E o que decidiu o STF em fevereiro de 2017? O voto divergente estava 6-6, e o voto, 5-5, e o voto de divergência foi do ministro, que tinha acabado de assumir na época o Alexandre de Moraes, na morte do Teori Zavascki em novembro de 2016. O STF disse o seguinte, olha só, disse o STF, tudo bem, nós vamos vamos condenar o Estado subsidiariamente por culpa na fiscalização e culpa na escolha, mas essa culpa deve ser provada. O que fez a Lei 14.133? Ela disse o seguinte, eu não vou enfrentar mais essa discussão, mas ela melhorou essa discussão no artigo 121. Ela disse assim, quando eu tenho mão de obra exclusiva, aí a responsabilidade é subsidiária na trabalhista e solidária na previdenciária. Tudo bem? O resto ele não responde. Tributária, comercial, civil, ele não responde. Cabe ao contratado procurar, o cidadão ali procurar os seus direitos, não é? Se não for mão de obra exclusiva, software, obra, não há responsabilidade subsidiária do Estado. Por quê? Aí tem a OJ, Orientação Jurisprudencial 191. Tenho aqui uma tabelinha. A OJ 191, eu vi essa tabela em algum momento. A OJ 191, está aqui a tabela. A OJ 191 dizia o seguinte, no dono de obra, o Estado não responde subsidiariamente. Então o que mudou? Ele deixou claro na lei que o Estado não vai responder subsidiariamente quando não é um tomador de mão de obra. Ele não é um beneficiário da mão de obra. E se ele não é um beneficiário da mão de obra, ele não deve responder subsidiariamente. Essa foi a grande inovação aqui. O que nós temos que agregar? A jurisprudência do STF, que diz, efetivamente, que o Estado, ele deve ser provada essa sua culpa em vigilando. Tudo bem até aí? Dúvidas? Até aí dúvidas? Angústias? Como todas. Deixa eu ver aqui. Queria mostrar uma outra coisa. Tá. Vamos fiscalizar. Vamos começar um contrato aqui. Opa, eu tenho que botar para cá. Tá. Vamos começar a... Não vou botar... Não pode olhar, não pode colar. Vamos começar a fiscalizar um contrato. E o contrato mais difícil de fiscalizar é de mão de obra. Exclusiva. Tomador de mão de obra. Então, começamos. Ganhou a Vânia. Aí a Vânia é a nossa preposta. Ela é da empresa, sei lá, Vânia Limitada. Vânia Mão de Obra Limitada. O que eu vou exigir dela? Para começar o contrato. 1. Relação de empregados. 2. Carteira assinada. 3. Exame admissional. Ou seja, eu tenho que ter o exame aquele de saúde admissional. Eu tenho que saber exatamente, obviamente, CPF daquelas pessoas, algum documento. E 4, que, efetivamente, aquelas pessoas, quando elas vão começar a trabalhar. Tá? Então eu tenho aqui um rol de documentos que eu listei para os senhores, que eu acho o contrato mais difícil. Ou seja, eu tenho, portanto, e a indicação de preposto. É importante que tenha uma reunião inicial com os envolvidos. É bem importante essa reunião inicial. E aí eu vou dar
o ateste. 2, aí começamos o contrato. O que eu vou ter que ver a cada mês? 1, o pagamento de todas as verbas trabalhistas. E aí eu tenho FGTS, INSS, férias, 13º, tem que ver quando o cara tem período de férias, porque na carteira inicial esse contratado pode ser esse cidadão deve ser já contratado da Vânio. Então ele pode ter direito já a férias nesse momento. Se ele está em instabilidade, ele é um acidentário, sofreu um acidente de trabalho. Então, todas essas questões eu vou ter que ver se ela está dando uniforme, se ele fez o horário de trabalho. E aqui eu botei qual é o erro dessa primeira planilha, desse primeiro cartão ponto? Eu sei, não dá para ver, tá? Olha na apostila. Eu vou tentar dizer assim, ó, ele chega às 8, sai às 12, começa às 14 e acaba às 18. No outro dia, chega às 8, vai às 12, 14, 18. Aí, ó, eu ouvi. É o horário? Não! O horário eu ouvi aqui. Britânico. O que é o horário britânico? É, isso, 600. Aí tu tem 15 funcionários, todos saem às 6. Porque todo mundo bota o dedo ao mesmo tempo. Não, alguém vai sair 6 e 1. É. Aham. Todo dia. Aqui, ó. Todo dia o mesmo horário. Aham. Ninguém chegou 6 e 1. Agora eu tenho um cartão ponto aqui, ó. O cara chegou a 8 e 1, parou. Desculpa, vou pegar o de lá. 8 e 2, parou às 12 e 1. Começou às 14 e 1, parou às 18. No outro dia, às 8, parou às 12 e 1. Começou às 14 e 1, parou às 18 e 2. Horário... Então, veja, eu recebo, às vezes, o horário britânico. E quando eu estava no trabalhista, eu dizia assim, gente, quem é que falhou nesse contrato? Que eu não tenho prova como fazer. Horário britânico me dá revelia na Justiça do Trabalho. E eu vou... Tudo que o empregado de hora extra, intervalo intrajornada não gozado, tudo isso eu vou pagar. Inclusive, intervalo, às vezes, intrajornada. Especialmente se é um vigilante no sistema de 12 por 36. Então, cuidado com o horário britânico. Então, eu trago aqui um exemplo prático do que a gente tem que cuidar. Inclusive, esses cartões pontos, que não são aqueles cartões pontos boi, assim, tu olha, né? Sabe, os cartões pontos duvidosos. Tudo bem? E não me vem com essa de que todo mundo bota o dedinho ali. Não, tá. Então... Vamos lá, inicial. Relação de empregado, CPF, carteira de trabalho, exames médicos, se a reserva de cargos... às vezes o edital coloca reserva de cargos. E o edital, ele pode colocar... A lei fez a previsão de 2 grupos vulneráveis possíveis. Eu acho que isso foi uma política pública do legislador, isso não impediria que nós regulamentássemos outros grupos vulneráveis. A lei previu a possibilidade de reserva de 2 grupos vulneráveis. Os egressos do sistema prisional... E as mulheres que sofreram violência pela Maria da Penha, violência doméstica, violência, não é? Então, esses 2 grupos vulneráveis de mulheres que sofreram, violência, e os egressos do sistema prisional podem ter cotas para isso. Isso está na lei. Mas eu não vejo que... Eu vejo que isso não impediria de colocar outros grupos vulneráveis. Eventualmente o idoso, o aprendiz... o deficiente, esse também tem previsão em lei, apesar de não ter na legislação, né? Esse tem previsão em lei, né? Ou outras cotas, enfim, de grupos vulneráveis que se poderiam ter nesse sentido. Por exemplo, colorados, que são grupos vulneráveis, coitados, em depressão, que 10 anos não ganham nada, 15 anos não ganham nada, então é difícil, né? Então é grupo vulnerável. Volta. Então, na ordinária, cópia da folha de pagamento, comprovantes de depósito, recibo, respeitar os repousos remunerados e assim por diante, não é? Os exames periódicos de saúde. Então, tudo isso tem que ser fiscalizado. Então, eu fiz uma lista aqui exemplificativa do que se tem que fiscalizar. Uma coisa que é importante eu trabalhei muito tempo na fraude fiscal estruturada. O que é fraude fiscal estruturada? Não é o cidadão que está com dificuldade financeira, não consegue pagar tributo. É o cidadão que monta um esquema para fraudar o fisco. Então, a gente ficava investigando, enfim. Não era uma coisa que eu gostava de fazer, porque chegou um dia no shopping que eu olhei assim, não, mas essa empresa eu não posso, aqui eu também não podia fazer compra quase em lugar nenhum. Que era tudo meus clientes, então como é que eu estaria comprando o cliente, entendeu? Então e outra, eu tinha medo, especialmente nas empresas de alimento, que botassem coisas, né? Então, não é uma coisa que eu tenho saudade. Mas voltando, o que eu percebia dessas empresas fraudadoras,
ou empresas que estão com dificuldade, nem o fraudador, o cara está com dificuldade no mercado, isso é da vida. Quem trabalha com a administração de empresas sabe que não é fácil, é difícil. E aí o cidadão, o que é a primeira coisa que ele não paga? Que ele começa a dever, o cara começa a ficar onde... Não é o salário. O imposto, ele no primeiro mês ele vai começar a acusar no fisco, e aí o fisco vai tirar a nota dele, ele vai começar... a coisa antes. Esse cidadão aqui, ó, FGTS. Ele não começa a recolher o FGTS, que ninguém confere. Pessoal, mas todo mundo conferindo no aplicativo. Quem é CLT aqui? Já conferiu se está pagando FGTS? Eu nunca, eu sou CLT lá na Fundação do Ministério Público. Nunca... Tu recebe SMS? Eu não recebo nada, eu não confiro nada. Eu recebo SMS do meu depósito. Cruzes? Ou seja, eu não recebo nada, não tenho cadastrado nada. Ou seja, o FGTS era, colega, era o fator de... agora o SMS acusa, né? Tá tudo dominado. Então era um fator de... Mas assim, ó, em órgão pequeno, o que a gente tem que fazer, gente? Chama o cidadão num canto, na sala, e diz assim, você está sendo bem tratado? Eles estão te pagando? Me fala, porque eu vou resolver tua vida. Acho que o melhor fiscal nesse ponto é a gente conversar por amostragem, não com o preposto, mas com o empregado, e ver se a coisa está acontecendo. Porque isso aqui, para mim, eu tenho um trauma disso daqui. Porque eu enfrentei no estado do Rio Grande do Sul milhares de reclamatórias trabalhistas de subsidiariedade, milhares. E aí eu via que só mudava o CNPJ e continuava a mesma coisa. E às vezes com os mesmos empregados, os pobres coitados. A galera da... Não, eu não posso. Não é essa galera. Essa galera é outra, que essa aí não trabalha pro Estado. Essa é outra. Não me bota nessa galera aí. Eu tô fora dessa galera, tá? Tudo bem? Tô fora dessa galera. Não me bota nessa galera. E aí, quando tem o término do contrato, que daí deu tudo bem, o que a gente tem que exigir? Obviamente, todas as verbas rescisórias, a rescisão, os ACTs assinados, recibo de devolução de carteira, os exames demissionais. Agora não tá. Não tem, tudo digital, não tem mais reter carteira. Sabe aquele crime reter carteira? Não tem mais, tudo é social, né? Mas enfim, todos os pagamentos e principalmente, às vezes eu falo todos nós, não vemos que às vezes há estabilidades. Não pode demitir a pessoa. Então, necessariamente, você tem que ver se as pessoas estão com estabilidades por estarem em período de pré-aposentadoria. Eu não sei nada. Não me pede essas coisas assim. Pergunta pra Vânia esse tipo de coisa, entendeu? Não me pega essas coisas trabalhistas, estabilidade, enfim. E principalmente, previdenciar o regime geral. Eu sei que tem benefício e custeio, eu não sei nada. E carência, né? Eu não sei nada disso, essas coisas de previdenciário, e nem quero saber, entendeu? O regime geral. Isso eu deixo pros senhores que administram pessoas, tá? E pra colega. Né? Então, nesse caso, eu tenho vários itens a cuidar numa fiscalização contratual. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Tá, deixa eu entender uma coisa. Qual o município... Me dá um município pequeno do Rio de Janeiro. Carmo? Carmo, quantos mil habitantes tem Carmo, mais ou menos? Se tiver, 7 mil. Se tiver 7 mil, muito bem. Nasceu alguém hoje, tem 7.001. Tá, muito bem. Então lá no Carmo, lá no Carmo, 7 mil habitantes, ele foi fazer a grande obra da vida dele, que é a ponte sobre o arroio Jacuatiri. Não sei se tem esse arroio, mas enfim, o arroio Jacuatiri. E essa obra custou os valiosos R$1 milhão. Foi o orçamento do ano inteiro de obras lá do Carmo. E ainda ele teve reforço da União nesse ponto. Qual foi a grande questão aqui? A questão foi o seguinte. Ganhou uma empresa e ela construiu só os pilares e deixou o Carmo a ver navios. Foi embora. O nome dessa empresa, não sei se vocês conhecem, ela está um pouquinho enrolada, o tal de Odebrecht, né? E aí o Carmo, o que tem que fazer o Carmo nessa situação? Vai deixar as coisas assim? Não. Ele poderia advertir
o Carmo. E o Carmo poderia advertir a Odebrecht e dizer o seguinte: Odebrecht, vem terminar a obra, sua chata. Não, como é que as crianças dizem? Sua feia. Né? Criança quando quer ofender, né? Criança pequena, sua feia. Né? Tudo bem? O que faz a Odebrecht pro Carmo? Aí o Carmo disse, cara, se eu advertir a Odebrecht, não vai dar em nada. O que ele faz? Vamos aplicar uma multa de 10% no valor do contrato, R$100 mil. Isso impacta nas contas da Odebrecht? Aí ele disse o seguinte, cara, se eu aplicar multa não vai dar em nada. Então eu vou aplicar a pena de impedimento de contratar. E aí o Carmo diz assim para Odebrecht, Odebrecht, se tu não vier terminar a ponte, tu não contrata mais comigo por 3 anos. Não vem mais contratar comigo. A Odebrecht se impressiona. Só que, colegas, o pequeno também bate. Eu vejo isso pelo Bernardo, 2 anos e 8 meses. Ele também bate. Ah, ele sabe se defender. Então, o Carmo, que é pequeno, também sabe se defender. E ele vai aplicar a pena de declaração de inidoneidade. O que essa pena faz com a Odebrecht? Sabe aqueles poupudos contratos bilionários com a União? Porque ela foi declarada inidônea. Qualquer pena de declaração de inidoneidade aplicado por qualquer ente da federação, inclusive pelo CRA, repito, inclusive para o CRA, impedirá que a empresa contrate, faça novos contratos com qualquer ente da federação. No outro dia ela está terminando o contrato que ela não quer perder os grandes lá. E aí o Carmo terá sua ponte. Juliano, eu tenho que ir Não, como é que eu aplico a pena? A grande crítica à Lei 8666 é que essas penalizações, as disposições, as tipificações das possibilidades de aplicação de pena que estavam no antigo 82 da Lei 8666, eles eram muito vagos. E isso, toda vez que eu tenho uma sanção com tipos vagos, isso pode dar margem a abuso ou margem a beneficiamentos não republicanos. A lei, ela fez a seguinte estrutura, acompanha comigo. Ela disse quais são os tipos punitivos no artigo 155. Então, as infrações estão no artigo 155. Ela disse quais são as penas a serem aplicadas no artigo 156. E a única que pode ser acumulada com as demais é a multa. Então, é ou advertência, ou multa advertência, ou multa impedimento, ou só impedimento, ou multa declaração, ou só declaração. Juliano, mas quando eu aplico cada qual? E aí, o critério de aplicação de pena, ou seja, se vai ser advertência, se vai ser multa, isso está nos parágrafos 2º a 5º da lei. Então, o que eu tenho que fazer? Tem uma empresa que deixou de forma, como eu posso dizer assim, ofensiva o presidente Siqueira na mão. Foi embora e não terminou de cumprir o contrato. O presidente abrirá um processo administrativo, notificará a empresa, diga o seguinte, venha terminar ou se defenda. A empresa tem até 10 dias, até 10 dias úteis para ofertar uma defesa. Não ofertando defesa, ele aplicará uma dessas penas dependendo da conduta punitiva. Então ele vai ver a conduta punitiva, vai ver o critério de aplicação de pena e aí vai ver qual a pena aplicada. Notifica-se a empresa da pena aplicada para recorrer, querendo em 15 dias úteis. Recorrendo ou não, se ela recorre, ela vai recorrer. E aí eu sugiro que se faça uma resolução aqui do CRA do Rio de Janeiro, dica prática, do CRA do Rio de Janeiro, de quem aplica o quê, de como é esse procedimento. Por quê? Porque o procedimento tem alguns atos na legislação, mas ele é muito vago. Então, notadamente dizer quem aplica as penas. Por quê? Porque é importante que o presidente julgue só os recursos e que a pena seja aplicada por outras pessoas. Ou, claro, vai depender, a pena de idoneidade é ele que vai aplicar, né? E aí vai notificar a empresa da manutenção do recurso, ou se ela não recorreu, você vai comunicar isso ao Portal Nacional de Compras Públicas, hoje ainda ao CEIS ou ao CINEP, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas.
se for uma declaração de idoneidade ou impedimento de contratar. Então, nesse ponto, eu tenho a possibilidade de sancionamento da empresa, que ela não é um bom contratado. Tudo bem? Dúvidas. E aí, claro, a multa e o ressarcimento ao dano parará esse processo aonde? Em ti, Marcelo, que promoverá o ressarcimento do dano e a cobrança da multa que não foi paga pela garantia ofertada. Dúvidas até aqui? Senhores, mas professor, eu tenho que punir? Deve. Não tem choro, nem vela, nem galinha preta com fita vermelha. Deve punir. Tudo bem? Ah, mas ele é do Vasco. Presidente, mesmo o Vasco o senhor vai ter que punir. Não tem choro. Nem o Vasco. Tá? Mas, lamento, mas não posso chorar. São ossos do ofício, inclusive do Vasco. Tá? Dúvidas até aqui? Lembrando, o sancionamento, e aí só um detalhe, e a gente mora às vezes nos detalhes. Qual é a grande, para mim, o ponto de observação aqui no processo de aplicação de pena? Diz assim: da advertência, multa, impedimento, cabe recurso. Da declaração de idoneidade, somente cabe pedido de reconsideração. Aí tu pensa assim, poxa, Juliano, da pena mais grave não cabe recurso? Mas isso não viola a ampla defesa? Não viola o contraditório? Não viola o devido processo legal? Como pode isso que da pena mais grave não cabe recurso? Ora, colegas, nessa situação, a lei não foi... Eu primeiro achei bastante estranho isso, mas depois eu comecei a perceber o seguinte. Vamos pensar um município. Quem é a autoridade máxima que tem que aplicar a declaração de idoneidade? O prefeito. O prefeito. Aí eu vou recorrer da pena do prefeito para quem? Para o vigário? Para o bispo? Para o delegado? Não. Então é óbvio que da autoridade máxima não cabe recurso por isso. O meu problema é o seguinte: se a pena foi aplicada por um secretário de Estado, eu não teria recurso para o presidente da República? A ver como a União se comportará nesse sentido. Então é importante que a gente tenha uma estrutura, uma percepção nesse sentido, tá? O contrato, ele pode ser extinto, e aí nós chegamos ao final desse contrato, por várias causas. Ele pode ser extinto por culpa da administração pública, ele pode ser extinto por culpa do contratado, e ele pode ser extinto por caso fortuito ou força maior. Lembrando, o que é caso fortuito ou força maior? É um evento invencível às partes. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente se dedique, a gente não consegue impedir que esse evento ocorra. Exemplo, raio. Raio, ninguém até hoje conseguiu parar o raio. A professora Mateus, para-raio. Tudo bem, mas ele não evita que o raio surja, ele minimiza os efeitos. Então, isso é um caso fortuito. Então eu posso ter um caso fortuito que gera uma maior onerosidade, ou um caso fortuito que impeça a continuidade do contrato. Vamos dar um exemplo. Um poder público compra um quadro de um pintor famoso e no meio no transporte esse quadro acaba se perdendo. Eu tenho aqui um fortuito absoluto. Ou eu posso ter um fortuito que gere uma maior onerosidade. Exemplo, tivemos enxurradas no Rio de Janeiro e aquela pintura que se iniciou se foi toda. Aqui no CRA. Então o CRA fez uma reforma de pintura e no meio da pintura choveu de novo e se foi. Isso é um caso fortuito. Bom, caberá ao gestor do contrato dizer o seguinte: quero continuar ou quero não continuar. Pode ser que seja o seguinte: olha, eu não tenho mais orçamento para aditivar e eu não tenho como continuar. Foi muito bom até onde durou. E aí eu vou ter que indenizar o custo de desmobilização e o custo, obviamente, do que se pagou até então. Dúvidas até aqui? Só uma pergunta. Eu tenho aqui, me lembrei de uma coisa. Então o CRA fez um contrato que está em curso. E aqui no primeiro aniversário do contrato, eu tenho que avaliar se a empresa não foi declarada inidônea. E esse é o CRA do Rio de Janeiro. E a Cleide, lá do CRA da Paraíba, aplicou aqui uma multa, uma declaração de idoneidade.
A dúvida é, posso ou não renovar esse contrato? Em tese, não. Mas a minha dúvida é, a Cleide, como ela é muito atinada, ela comunicou formalmente todos os CRAs que ela declarou uma pena de idoneidade. Para o contrato no meio, eu vou fazer eu tenho 12 meses aqui. No segundo mês, me aplicou a pena de multa. Ou era um contrato de obra, que a obra vai durar 3 anos. Tinha começado a obra e aplicou a declaração de idoneidade. Para agora, disse o STJ, Cleide, para de me incomodar. Não me atrapalha meu contrato aqui. As declarações de idoneidade, elas são aplicadas somente e tão somente para efeitos futuros, para contratos futuros ou renovações futuras. Elas não impedem que os contratos em cursos terminem de ser cumpridos. Porque isso seria um dano muito grande às empresas nesse panorama. Renovar não poderia. Renovar não poderia. Aí você estaria prorrogando um contrato complicado com uma pessoa complicada. Então, nesse ponto, eu só lembrei disso, vamos voltar às extinções. Então, aqui eu tenho vários casos de extinção em que eu fiz um tabelão mágico com o ISO 9002 testado pelo Inmetro e a ABNT e com a RT, né? Esse tabelão que trata das causas de extinção e dos efeitos que isso pode fazer. Por exemplo, eu posso ter uma extinção bilateral acordada com o particular e aí eu vou demonstrar essa vantajosidade de extinguir esse contrato. Mas eu posso ter extinções por culpa do poder público. Falta de pagamento, atraso por mais 60 dias. O que vai ter que fazer o poder público? Devolver a garantia corrigida, se for um depósito, uma caução em dinheiro. Aliás, quais são as garantias passíveis de serem exigidas do particular? Existem 4 garantias previstas na lei. Caução em dinheiro, caução nos valiosos títulos da dívida pública, tá valiosa para minha cor, né? Seguro garantia e fiança bancária. Quem escolhe a garantia? O contratado. Salvo se for, o ministro falou hoje, obra de grande vulto, em que eu posso exigir o seguro garantia, que é obra de grande vulto. Mais de 200 milhões de reais, hoje está 216 milhões de reais, eu posso exigir o seguro garantia de até 30%. Senão vai ser 5 a 10% do contrato, e aí o contratado escolhe. Devolve a garantia, faz os pagamentos devidos e, efetivamente, há o pagamento do custo de desmobilização. Os tribunais não têm, notadamente o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o STJ, não têm aceito outras perdas e danos a serem pretendidas pelo contratado. Não têm aceito isso, mas enfim, a tentada é livre, tá? E nesse caso, eu tenho então aqui, obviamente, casos de extinção do contrato. Só a pergunta é, chegou uma licitação para o prefeito A, e quem ganhou foi justamente o seu desafeto político. Pode ele revogar a licitação? Ele somente pode revogar por motivo posterior e devidamente justificado. Ok? Nesse caso, ele vai ter que justificar o porquê ele está revogando, o porquê ele está extinguindo. Tem um grande problema, que eu acho que aqui eu vou fazer uma outra crítica à lei, que é um artigo, eu vou dizer complicado, mas eu poderia dizer outros palavrões desse artigo. Ele diz assim, um contrato pode ser extinto, artigo 137, inciso alguma coisa, por razões de interesse público. Aí chegou o prefeito em 2025, a eleição agora é 2024, isso aqui é do meu desafeto, extingue, prefeito, mas não dá, ele é um bom contratante, ele está prestando serviço bom. Extingue por razões de interesse público. Quando tu bota interesse público na lei, tu diz tudo que você quer e que você não quer. Então, cuidado com os casos de extinção de interesse público. Obviamente, os auditores vão olhar com lupa quais são os casos de extinção por interesse público do artigo 137. Eu acho que esse é um artigo que não é uma boa e ele é uma válvula de escape para ter extinções indevidas. Tudo bem até aí? Até porque
a gente sabe como funciona as realidades diversas e múltiplas do nosso país. Eu posso contar uma história, presidente? Todo mundo sabe aquela história da lei da gravidade. Não sabe? Lá em Arroio dos Barros, interior de Pernambuco, o prefeito, e essa história é real, presidente, por incrível que pareça, ele ganhou uma verba para construir uma barragem para dar água naquele município que sofre com a seca no Nordeste. E aí o prefeito disse para o engenheiro da obra assim, sabe esses engenheiros que tratam com a lei da gravidade? Ele disse assim, a água tem que vir para cá, engenheiro, porque meus compadres políticos estavam aqui, né? Entendeu? Então ele queria que a água fosse para cá. Aí o engenheiro disse, não, a lei da gravidade não dá, porque a lei da gravidade manda que a água venha para cá. Aí o prefeito disse, não, então vamos jogar uma bomba para a água vir para cá, porque eu preciso que a água venha para cá, porque o meu voto aqui, né? Eu não pode para cá. E aí o engenheiro disse, não, mas é que a lei da gravidade, mesmo com bomba, ela vai empurrar a água para cá. Ao que o prefeito chama o chefe de gabinete e diz assim, meu amigo, tem maioria na Câmara? Temo. Então revoga essa lei da gravidade. Ao que o chefe de gabinete responde, não dá, prefeito. Como não dá? Tem maioria da Câmara? Não dá, prefeito. Mas por quê? Porque a lei da gravidade é uma lei federal, prefeito. E isso aconteceu em Arroio dos Barros. Então isso é prova de que essa lei de licitações, ela pode ser algo bom ou algo ruim, a depender de como a gente administra. Por quê? Porque não existe um país subdesenvolvido, existe um país subadministrado. E eu queria dar os parabéns aos senhores por estarem aqui com a gente hoje, e as palmas vão para os senhores que ficaram até aqui. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal de casa. Fiquem com Deus e vamos fazer com que essa lei de licitações faça a gente ficar melhor, faça a gente criar um ambiente de contratação melhor e principalmente gerar bons serviços e bons negócios para todos nós e que tenham compaixão da Roberta, que espreme até o suco do caroço, né? E os licitantes, por favor, tenham compaixão. Não, da Roberta não, que ela tinha o caroço, não é? Mas enfim, que a gente possa ter hoje mais ferramentas de subsídios. Obrigado, vão com Deus para casa e vamos fazer acontecer esse país.